55ª Instrução do Aprendiz Maçom. Origem do Templo. Venerável Mestre diz: os templos maçônicos e as igrejas católicas têm inspiração arquitetônica no tabernáculo hebreu, do qual também se originou o Templo de Jerusalém, e a real semelhança construtiva entre esses e as igrejas é devida a que ambos foram edificados na Idade Média, pelos denominados maçons de ofício, caracterizados como construtores de templos, que à época, eram membros de associações monásticas ou leigas então dirigidas e orientadas pela igreja. Sendo a igreja herdeira direta do judaísmo, não seria de estranhar que seus templos tivessem como base para edificação o antigo santuário de Jerusalém. Se meticulosamente analisadas as duas construções religiosas de origem hebraica, o tabernáculo e o templo de Salomão, poder-se-ia ter uma ideia da indiscutível influência dos mesmos na orientação e decoração dos templos maçônicos. Primeiro vigilante diz: o tabernáculo. O tabernáculo ou tenda era o santuário destinado e utilizado pelo povo hebreu para seus serviços religiosos, durante o êxodo desse povo do Egito, até chegarem a Canaã. Conforme relata a Bíblia, Moisés recebeu no deserto do Sinai instruções para armar um templo portátil, para a guarda da lei que acompanharia o povo em sua peregrinação. Era encerrado na praça do tabernáculo, medindo aproximadamente item 100 covados, 66 metros, de comprimento e item 50 covados, 33 metros, de largura, considerado o côvado como equivalente a cerca de 0,66 metro, e cercado por um cortinado que se sustentava em 60 postes de 2,50 metros de altura, só interrompido no lado oriental, onde se encontrava o acesso à praça. A tenda ou tabernáculo encontrava-se no lado oposto ao da entrada, isto é, no ocidente, medindo aproximadamente item 23 covados, 15 metros, de comprimento. Item 8 covados, 5 metros, de largura, e item 8 covados, 5 metros, de altura. Segundo o vigilante diz: o tabernáculo era armado sobre um estrado de madeira, sendo composto por item 4 tendas superpostas. Item a mais interna bordada em linho, e item as outras 3 de pele, couro, tingidas de púrpura, simbolizando os 4 elementos da natureza, a saber, item fogo, água, ar e terra. O tabernáculo era dividido em duas partes principais. Item a maior retangular com aproximadamente 15 covados, 10 metros, de comprimento e 5 metros, de largura, e item a menor em forma de cubo com 8 covados, 5 metros, de lado ou aresta. O acesso ao conjunto era feito por uma entrada central no mais estreito lado do retângulo que compunha a parte maior, que em hebraico era chamada de Kodes, o Santo, enquanto a parte menor era denominada Kodes HaKodashim, o Santo dos Santos. O Santo o continha. Item bem próximo à entrada o dispositivo para queima de ervas odoríferas como incenso ou mirra. Item ao norte, à direita de quem entrava, uma mesa com 12 pães ázimos, os pães propiciais, ou seja, sem fermento, simbolizando no plano esotérico os 12 símbolos do zodíaco, e no esotérico as 12 tribos de Israel e os ventos setentrionais que traziam as chuvas que vivificavam as plantações. Item ao sul, o candelabro de 7 braços, em hebraico menora, símbolo dos 7 planetas conhecidos na antiguidade, a saber, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Orador diz: o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado, era entendido e reverenciado como sendo a morada de Deus. Nesse espaço somente estava instalada item a Arca da Aliança com a lei moral, e ali só tinha acesso item o Supremo Sacerdote no dia do perdão, que ocorre item 10 dias após o primeiro dia do ano civil hebraico, denominado Rosh Hashanah, cabeça do ano. No centro da praça, entre o tabernáculo e a entrada, ficava instalado o altar para os sacrifícios do culto, altar dos holocaustos, e entre este e a tenda estava montada a bacia de bronze para a purificação do sacerdote, e as purificações ritualísticas. As 3 divisões do santuário representavam o universo, a saber, item o céu, a terra e o mar. Ó Templo de Jerusalém! Seguindo a disposição do tabernáculo, existiram 3 templos erguidos no mesmo local, o primeiro de Salomão, o segundo de Zorobabel e o terceiro de Herodes, sendo que o mais importante foi o primeiro a ser edificado, o do rei Salomão, e as referências ao templo nesta instrução são a ele dirigidas. Secretário diz: o templo era tido como item a casa de Deus na terra, e o local de culto e assembleia, que tinha aproximadamente item 61 covados, 40 metros, de comprimento, e
Item 18 covados, 13 melros de largura, sendo o Santo dos Santos em forma de um cubo com cerca de 18 covados, 13 metros de lado, onde estavam instaladas. Item a Arca da Aliança. Item a Urna do Maná, e item o bastão de Arão, lembrando a estada do povo hebreu no Egito e o Êxodo. Enquanto no Santo encontravam-se. Item o candelabro de 7 braços. Item a mesa dos pães propiciais, e item altar dos perfumes. O acesso ao santo era feito através de um pórtico, com cerca de 0,10 covados, 6,5 melros de profundidade, e grande altura, 18 covados, 13 melros, flanqueados por 2 colunas de bronze. As colunas tinham item 12 metros de corpo ou fuste. Item capitel adicional de 3,30 metros. Item perímetro de 8 metros, que significa cerca de 2,6 metros de diâmetro, e item espessura de parede com 8 centímetros, já que eram ocas, sendo que essas colunas perguiam-se fora do conjunto, e eram denominadas o yashin ou yashin, e bus ou boais. Guarda, ou cobridor, o diz. Esses eram provavelmente nomes de pessoas que formam, se lidos da direita para a esquerda, como a escrita hebraica, uma frase lógica, pois item o yashin é formada por oleva, pronúncia de Deus em hebraico, e yashin verbo estabelecer, firmar, e item o bus, que significa o com força, em força, com solidez. Assim, a frase seria uma dedicação ao templo, uma oração propiciatória, a saber, item o ele, Deus, o estabeleceu o templo com força, solidamente, ou como querem alguns, numa alusão ao hebreu como o povo escolhido por Deus. Item o Deus estabelecerá, solidamente, o reino de Davi na terra. À frente do santo, e portanto das colunas, havia uma escadaria que levava a um plano inferior descoberto, onde se encontravam. Item o altar dos holocaustos para os sacrifícios do culto, e item o omar de bronze, grande bacia, sustentado por 12 bois em grupos de 3, para receber a água para as purificações ritualísticas. O conjunto era circundado por uma muralha, tal qual o cortinado que cercava a praça do tabernáculo. As colunas do templo de Jerusalém eram lisas com capitel trabalhado, contendo item folhas de palma. Item cadeias de festões. Item 2 fileiras de romãs com 200 unidades cada uma, e item 4 fileiras verticais de lírios abertos. Pouco abaixo do capitel, envolvendo o corpo ou fuste da coluna, existiam item 3 fileiras de lírios. Item a primeira com botões. Item a segunda com flores abertas, e item a última com flores murchas, simbolizando as 3 etapas da vida humana, e nascimento, existência e morte. Querido irmão, você gostou desse conteúdo? Então não saia sem deixar seu comentário, isso ajudará muito o algoritmo do nosso canal, para alcançarmos mais e mais buscadores de conhecimento e assim, poderemos transformar a nós mesmos, homens bons em homens melhores. Obrigado, não esqueça de dar o like e se inscrever no canal Trilhas Maçônicas, e nos indique a um amigo, juntos somos mais fortes. Ah, só mais um recado importante, se você deseja conhecer um pouco mais profundo sobre a maçonaria, acesse a descrição ou o primeiro comentário desse vídeo e clique no link do nosso treinamento e também se desejar adquirir o livro físico das 100 instruções do aprendiz maçom. Fraterno abraço a todos e que o grande arquiteto do universo ilumine cada um.